Boa noite. Vamos iniciar mais uma live, né? Estamos aguardando ver se a Natália vai conseguir entrar, mas enquanto isso, a gente vai dando continuidade aqui, né, nessa temática tão importante que é a acessibilidade digital, né? Então a gente inicia, né? Eu vou iniciar me apresentando, né? Então, meu nome é Thaís, eu tenho a pele clara, tenho os cabelos escuros e os cabelos cacheados. E hoje eu tô num local com fundo claro. E hoje a gente está com a convidada Fabiane Catai, né, da Interacessibilidade, que vai estar falando um pouco sobre acessibilidade digital. Então, eu quero deixar aqui uma provocação para a gente parar para pensar se o nosso site, o nosso ambiente virtual, se ele está preparado para ser usado para todos. Agora eu chamo você, Fabi, para se apresentar também. Então, boa noite a todos, as pessoas que estão assistindo, as pessoas que vão assistir depois. Meu nome é Fabiane Catai, eu sou mulher, cisgênera, pele clara, tenho cabelo comprido, castanho, com algumas mechas loiras e cabelos brancos também aparecendo, mas né, tudo bem que a gente pinta para não aparecer. Hoje eu estou usando uma blusinha preta com um casaquinho rosa e atrás de mim tem um painel de uma floresta, que é o ambiente que eu fico aqui no escritório. E estou muito feliz aí por ter essa oportunidade de estar falando sobre esse assunto. É um assunto que eu tenho muito interesse. é, Desde os meus 18 anos aí eu sou formada em ciência da computação e eu tive a oportunidade de dar aula para pessoas com deficiência, pessoas adultas, e aí eu fui criando um aprendizado com essas pessoas, né? Elas tinham as necessidades para usar o digital e eu fui aprendendo com elas. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né, tá? Você sabe que quando eu penso em acessibilidade digital, eu olho para esse marco, né, que a gente teve agora em 2025, que é a NBR. Parece muito, quando a gente fala em NBR, parece muito técnico, muito juridiquês, né? Mas eu queria que você compartilhasse com a gente o que significa esse marco para a gente, né, com relação à acessibilidade digital. Sim, sim. Então, a acessibilidade digital, ela é lei desde a criação da LBI, né? Só que a legislação da Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 63, ela é muito simples, simplória, não tem dados técnicos. Aí veio a BNT para trazer essa questão das pessoas elas se guiarem por algum documento para poder fazer acessibilidade, tanto numa página quanto num aplicativo. Então, na verdade, a BNT ela lançou em 2022, dia 26 de outubro de 2022, a NBR 17060, que ela é uma norma, né, que apresenta requisitos para acessibilidade em aplicativos móveis. Então, essa foi a primeira que foi lançada. Agora, neste ano, dia 11 de março, foi lançado a BNT 17225, né, que é o que você perguntou, que aí vem a questão dos sites, que ela é mais importante, né? O aplicativo também é importante, mas o site ele vem com mais diretrizes. Então essa norma, ela está bem aí dentro do WCAG. O que é o WCAG? O WCAG ele é um documento internacional que ele tem todas as diretrizes da acessibilidade digital. Esse documento, só para vocês terem uma noção, ele foi criado por pessoas com e sem deficiência, com diversos tipos de necessidades. Né? Então, uma pessoa com TEA, uma pessoa com uma paralisia cerebral, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa cega, uma pessoa surda, e eles foram fazendo experimentos e eles chegaram nessas diretrizes. Então, mais de 80 diretrizes aí que a gente tem para seguir quando a gente vai criar um site ou um aplicativo, tá? Então é bem importante esse marco, né? E dia 11 de março foi um marco e inclusive
está para lançar o Dia da Acessibilidade Digital, que vai ser dia 11 de março, a nível nacional. Ah, que interessante, que legal. Em termos práticos, Fabi, o que significa para o usuário, né, ter isso em forma de norma, né, em forma de lei? O que significa para quem precisa, né, usar esse site? O que significa para quem, teoricamente, eu acho que eu não preciso disso? Você consegue situar a gente com relação a esse assunto? Não, então, quando você vai criar, por exemplo, um site, a gente cria com os conhecimentos que a gente tem. Então, lá, tem um profissional web designer, né, que ele vai fazer essa criação, né? O web designer que já tem esse conceito de acessibilidade digital, o que, que ele vai fazer? Ele vai consultar esse documento e começar a colocar isso no projeto dele. Tá? Então, esse seria o correto. Mas isso, infelizmente, não acontece. Né? A gente não acha no mercado profissionais que unem esses dois conhecimentos, né? Tanto a parte técnica que ele já conhece e coloca acessibilidade no projeto. E aí, o que acontece? Geralmente o site ele é feito sem acessibilidade, tá? E depois a empresa ela vai começar a perceber, né, o quanto que ela poderia ganhar tanto de público, tanto de acesso, tanto de, às vezes, compra daquele produto, ou o que ele está comercializando, que ele poderia estar aumentando o público dele se ele tivesse acessibilidade. Porque quando a gente fala em acessibilidade, às vezes vem na mente das pessoas, é uma pessoa que tem uma deficiência, mas não é apenas para pessoas com deficiência. Para a pessoa com deficiência é muito importante, porque ela vai acessar, ela vai poder compreender o que está lá, ela vai utilizar, ela vai interagir, ela vai conseguir contribuir com as ideias dela. Se não tiver acessibilidade, a gente não consegue fazer nada disso. Então, a ideia é que as pessoas, né, da área da tecnologia, da informação, elas comecem a colocar esse conceito de acessibilidade usando a BNT, que ela é um documento, vamos dizer, mais simplificado do que o WCAG. O WCAG ele é muito extenso e muitas pessoas começam a estudar e depois param por conta dele ser extenso. Então, a BNT ela veio para simplificar e para tornar possível para as pessoas realmente fazer acessibilidade no site, né, nos aplicativos. Mas isso é uma vantagem competitiva muito grande para quem decide deixar o próprio ambiente virtual acessível, né? Com certeza, né? Porque uma empresa que faz isso, além dela estar dentro das leis, né, da LBI, né, que isso é um fato, ela vai começar a perceber que aquele cliente que não se sentia confortável em acessar o site dele, ele pode começar a gostar. Então, vamos dar um exemplo. A gente tem lá um site de e-commerce, né? Esse site de e-commerce, ele foi criado sem acessibilidade. Vamos supor que ele tem uma cor que não é tão legal, aparência, designer, né? Os botões são pequenos, eu não consigo enxergar direito. Então, assim, qualquer usuário que olhe para um site, ele não está com um designer adequado, a gente acaba saindo desse site, né? Não dá vontade de ficar. Às vezes eu vou até comprar do meu concorrente, porque do concorrente, né, dessa empresa, por conta dessa falta de cuidado mesmo, né? Então, quando a pessoa ela prioriza a experiência do usuário, então, por exemplo, qual é a jornada dele até ele apertar lá o comprar? Se aquela experiência ela não for positiva, a pessoa é capaz de ela não comprar mais. Às vezes tem coisas assim simples, ele aperta um botão, vai para outro lugar. Então, assim, a acessibilidade, ela vem para estar organizando isso. Para, além de entregar para as pessoas, né, algo que elas vão ter um fácil acesso, ela vai melhorar tanto a questão da performance,
melhora a questão de sistema de busca, né, do SEO, que a gente fala do Google, né? Ela melhora várias questões que às vezes a gente nem enxerga. Então, o que você está me falando é basicamente que as pessoas assim, que são os proprietários, né, dos sítios virtuais, eles tratam isso como custo e não como investimento, né? E acaba perdendo muito em potencial de mercado. Sim, exatamente, exatamente. E se eu deixar se eu decidir ignorar essas normas, você vê, existem órgãos fiscalizadores hoje que tiram o site do ar? Existe alguma punição para isso? Não, o que que acontece? Hoje, se você tiver, por exemplo, eu falo e-commerce porque o e-commerce ele envolve a questão da pessoa fazer o pagamento pela plataforma, né? Então, vamos dizer que uma pessoa que usa um leitor de tela, né? O leitor de tela são tecnologias assistivas que os cegos, as pessoas cegas usam. Então, se ele entra no site, aí vamos supor que ele não está acessível. E como ele vai só escutar e o caminho tem que estar acessível até chegar no comprar, pode ser que nesse meio caminho ele não consiga concluir essa compra, ou ele faz uma compra que não era para ser feita. Ele pode sim fazer uma atuação, né, com esse estabelecimento, porque ele não conseguiu concluir a compra ou ele foi prejudicado por não estar acessível, né? Então ele pode fazer uma denúncia ao Ministério Público e essa empresa ela vai ser notificada, tá? Caso ela não altere, né, a questão da acessibilidade, ela pode ser multada. Tá? Mas essa fiscalização, o que que acontece? As pessoas que necessitam, que percebam isso, elas têm que fazer essa denúncia, porque se elas não fizerem, não vai mudar o cenário também, né? Então a gente vê que as duas partes têm que fazer os processos acontecerem. Então a empresa tem que se preocupar com a acessibilidade, e a pessoa com deficiência ou a pessoa que necessita, ela também precisa estar apontando esses erros para que as coisas mudem, né? Você como especialista da área, né? Eu sei que você tem um livro que fala sobre esse assunto em específico. Compartilhe um pouco, dá um spoiler aí do que se trata o livro, né? É onde a gente pode encontrar. Ah, tá. Esse livro foi bem bacana. Ó, eu tô com ele aqui, ó. Tá? Eu falo sobre acessibilidade digital, práticas inclusivas para profissionais conteudistas. Então, esse livro ele nasceu uma pesquisa que eu fiz, uma experiência durante 2 anos, ministrando cursos em EAD. Né? Um curso que eu mais uma pessoa que tem cegueira, nós criamos esse curso e nós dávamos ele numa plataforma online, ao vivo, né? E a ideia foi mostrar que quando a gente atende a pessoa, né, quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho no digital, a gente não tem certeza se a pessoa que está assistindo, né, consumindo aquele conteúdo, ela tem ou não uma necessidade, né? Então a ideia foi trazer para os profissionais conteudistas a necessidade da gente antecipar isso. Eu não preciso, por exemplo, ter uma pessoa com cegueira na minha sala, no meu curso, ou mesmo um produtor de conteúdo que vai no Instagram. Então, assim, ele vai criar os conteúdos dele já pensando na acessibilidade. Então, por exemplo, as pessoas cegas, eu precisava dar os conteúdos, né, o material didático já com acessibilidade. Se eu estivesse passando, por exemplo, um slide na tela, eu ia falar o que tinha nesse slide, eu ia descrever esse slide, né? Então, são esses detalhes, até isso que a gente fez no início da live. Então, eu vou me autodescrever para atender as pessoas que têm a cegueira. Então, a gente vai criando essa mentalidade na hora de produzir qualquer conteúdo digital. E a proposta do livro é isso, é a gente entrar um pouquinho nesse universo, e eu trago uma pesquisa ao final que eu fiz sobre um curso EAD
e quais foram os impactos e resultados aí dentro da aprendizagem desses alunos. Eu fiquei pensando aqui que você, como profissional de acessibilidade, você é uma vertente, mas existem outras áreas que trabalhariam de forma integrada, né, que são esses profissionais, que são agências de marketing, que são os criadores de site, os pessoal que gerencia, administra as redes sociais. Como que você vê essa interação hoje? É fácil? É difícil? Você vê que o que falta para a acessibilidade chegar a esse grupo? Eu penso que é essa questão mesmo da cultura, né? A gente vive numa cultura que ainda não inseriu essa consciência da questão de acessibilidade no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho entrado em contato com alguns profissionais de marketing, no entanto que às vezes eu preciso de um profissional assim, mas eu preciso que ele trabalhe com acessibilidade por conta dos conteúdos que eu faço. Então, é muito difícil encontrar, né? Existem algumas pessoas que estão abertas. Então, tem alguns profissionais que acham, né, quando eu falo sobre acessibilidade, eles ficam abertos para aprender, só que ainda existe uma barreira, uma certa, não vou dizer má vontade, é que às vezes a pessoa ela não acha necessário. Na cabeça dela, ainda não foi desenvolvida a questão da consciência. Então, vamos supor, se eu sou uma pessoa que não tenho contato com ninguém com deficiência, pode ser que essa pessoa ela não tenha a oportunidade de saber a importância, mas também tem a questão do interesse. Eu acho que tem que entrar as duas partes, né? Tanto eu ter interesse em saber sobre isso e começar a fazer os conteúdos com acessibilidade, e também da pessoa começar a enxergar que existe sim. E se não estiver chegando até você, né, até a pessoa, ao profissional, talvez a gente não esteja aberto para isso, porque a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência aqui no Brasil. Recentemente fizeram uma estatística nova de 18 milhões de pessoas, né, que é muita gente. O que a gente não para pensar, né? É que a pessoa com deficiência, ela também compra em ambiente virtual, né? Então, que fatia de mercado que a gente pode estar perdendo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, a pessoa que tem o ambiente virtual, ela vai pensar assim, eu preciso investir no marketing e em acessibilidade como se fossem coisas fragmentadas, separadas, né? E não compreende que uma coisa desencadeia a outra, né? Mas o que eu estou percebendo no mercado é que se esses profissionais eles não mudarem a mentalidade, eles podem ficar um pouco fora, né, da questão da inovação, porque você trabalhar com acessibilidade traz essa qualificação do trabalho, né? Você fica um profissional diferenciado, né? Então é muito inteligente os profissionais hoje eles pararem para pensar. Vai dar um trabalho, mas é aquilo. Por exemplo, quando lançou lá a lei a LGPD, né, que é a questão da proteção de dados, teve uma movimentação, né, uma mobilização das pessoas para poder colocar tudo, né, legalizado. Então, assim, quando a gente percebe uma importância, né, e isso é a minoria, mas quem disse que a minoria está fazendo certo, né? A gente tem que ir com relação à questão do que a gente percebe que é certo e o que é errado, né? Isso diz muito da questão da qualidade do serviço. Então, eu penso que quanto mais profissionais, empresários, pessoas comuns mesmo, né? Então, a gente vai fazer um post no Instagram, no Facebook, a gente vai passar algum conteúdo para alguém. Se a gente não sabe quem está assistindo, quem está recebendo, eu preciso ter um mínimo de acessibilidade, que é você usar uma linguagem simples na hora que você está fazendo o seu conteúdo. Se tiver imagem, coloca a descrição de imagem que seja simples, mas que coloque, né? Usar uma fonte, uma letra que
que não seja serifada, ou seja, aqueles pontos, me fugiu a palavra, como é que eu posso fazer a descrição das letras serifadas? Mas são algumas letras que pode prejudicar a leitura. Né? Ela, decorativa, ela tem uma haste nas pontas, né, de cada letra, e aquilo dificulta muito a pessoa que tem uma dislexia para ela conseguir fazer a leitura, né? Então são pequenas coisas, o contraste. Então eu vou usar uma fonte. Isso acontece muito na área de designer, né? Então tem alguns designers que usam um fundo claro, uma letra branca. Então, assim, isso não fica acessível. Às vezes você vai apresentar esse conteúdo para uma pessoa idosa, ela tem uma baixa visão, ela não vai conseguir assistir, não vai conseguir ver o seu conteúdo. Então, isso é muito negativo para o seu negócio, né? Então, eu vejo que cada vez mais, assim, as pessoas que estão abraçando, né, essa causa e verifica a importância, estão crescendo mais no mercado. Estão ficando na frente de muita gente. Eu estava refletindo aqui que se a pessoa coloca como barreira, né, como um impeditivo para ter um site acessível, que é um gasto financeiro que eu vou ter para deixar meu site acessível. A pessoa está com uma visão, de repente, muito fechada, né? Porque o potencial de mercado, a partir do momento que o site fica o site fica acessível, o mercado ele amplia de uma forma muito grande que vai beneficiar o empreendimento de muitas formas diferentes, né? Sim, sim, uma coisa simples, né? A gente tem no site os títulos, né? Se eu faço um site errado, sem um título marcado como título, tá? O sistema de busca do Google, ele não pega esse título e você perde cliente. Então, não é só a acessibilidade, ela dá uma reorganizada em tudo, né? Você deixa de uma forma profissional. Um dia eu vi um profissional falando assim, então é só a gente fazer o que é certo. O que é estruturado certo. Não é fazer negocinho, né? Fazer de qualquer jeito. Então eu tenho que estruturar aquele site da forma de como ele precisa estar, né? Então eu faço uma estrutura de título, de subtítulo, né? Eu coloco o que é parágrafo, parágrafo, eu faço a marcação desse site corretamente. Isso ajuda tanto a pessoa que vai usar, por exemplo, o leitor de tela, e você que é empresário, você vai conseguir ter mais pessoas aí no sistema de busca, quando eles colocarem lá eu quero comprar, sei lá, sapato de couro fino, ele vai o quê? Ele vai buscar esses sites que estão estruturados de uma melhor forma, né? Então você também está perdendo dinheiro se você não faz esse tipo de trabalho. Fabi, eu adorei as dicas que você passou aqui pra gente e queria deixar uma mensagem final, né? Para você que quer saber um pouco mais sobre acessibilidade digital, quer implantar nos seus projetos, para entrar em contato conosco, com a Acessibilize, com a Interacessibilidade, para a gente descobrir juntos, né, as soluções práticas. Isso, E e eu queria começar, né? Tem que ter um começo. Ai, mas é muita coisa. Vamos começar, né? De um passo de cada vez para a gente conseguir colocar acessibilidade. eu quero agradecer a sua presença aqui, Fabi, todo esse conhecimento muito rico, né? E quero convidar a todos, né, a participar da nossa próxima live na quarta-feira, às 19h30, que vai estar recheado de temas assim acessíveis. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Thaís. Muito obrigada, pessoal. E nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau.